Bom dia, bom é estarmos aqui para louvar o nosso Deus, para estarmos na Sua presença, vermos a Sua glória e majestade em nosso meio se manifestando. Que bom que podemos nos reunir como comunidade de fé, com alegria, vermos uns aos outros, estarmos aqui na casa de Deus, onde nós podemos ter comunhão com Ele e com irmãos e irmãs na fé, onde podemos orar em comunidade. Nessa manhã, Deus nos saúda com o Salmo 45, versículo 2, onde o salmista diz: Tu és o mais formoso dos seres humanos, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Aqui o salmista está cantando um hino ao ungido de Deus, né? A Jesus, de uma forma assim já apontando para Jesus Cristo, dizendo: Tu és o mais formoso, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Aquela pessoa, aquele ser humano que mais tarde veio a andar na terra, que passou por este mundo, era verdadeiramente o Filho do Deus eterno, que se fez ser humano para manifestar a graça de Deus, para manifestar a glória de Deus. Por isso, Ele é o mais formoso, porque Ele veio em sua formosura para nos ensinar a verdade a respeito do Pai. Ele veio para nos ensinar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ele veio para nos libertar do pecado e do mal. E nessa manhã, Ele quer ter um encontro com cada um de nós. Jesus Cristo quer ter um encontro com você, onde Ele quer falar ao teu coração a respeito das maravilhas que Deus fez por ti e continua fazendo, também as maravilhas que Deus tem preparado para ti e para mim na eternidade. Por isso, quando nós nos reunimos no nome e na presença desse Deus trino, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmista Davi também vai escrever no Salmo 51: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Deus é benigno e misericordioso, e por isso Davi clama a este Deus pedindo: apaga as minhas transgressões. Nessa manhã nós também desejamos que Deus apague os nossos pecados e as nossas transgressões, que Deus apague aquilo que a gente fez de errado diante dEle. Por isso nós vamos confessar o nosso pecado, porque Deus, Ele é benigno e misericordioso. Ele ouve nossa confissão e Ele nos concede o seu perdão. Convido quem puder a se colocar de pé, para termos um momento de oração, onde nós confessamos a Deus o nosso pecado. Vamos orar. Deus eterno, nessa manhã nós nos achegamos diante da Tua presença, certos de que Tu és benigno e misericordioso. Tu és um Deus que ouve. Tu não és um Deus que se afasta de nós, pelo contrário, és um Deus que chega perto, mesmo quando nós estamos lá no fundo, quando nós estamos envoltos no pecado, na maldade, distantes de Ti. Tu se aproximas de nós porque Tu mesmo enviou Teu Filho, que deixou a glória eterna e veio aqui para a terra para estar conosco. Assim, ó Deus, nós queremos do fundo do nosso coração confessar diante de Ti a realidade na qual nós vivemos, realidade que Te desagrada, porque é a realidade do pecado, é a realidade do nosso distanciamento de Deus. Ó Senhor, Tu sabes que nós, pela nossa própria natureza e com as nossas forças, vivemos longe de Ti. Somente pelo Teu poder e pela Tua graça, Tu nos aproximas de Ti mais uma vez e nos permites termos comunhão e nos achegarmos na Tua presença gloriosa. Ó Deus, por isso nós confessamos a Ti, confessamos as nossas transgressões, a nossa culpa,
o nosso pecado, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, e que impede que nós tenhamos comunhão plena contigo. Confessamos na certeza de que, no Teu grande amor, Tu vem até nós e Tu nos acolhes, mesmo nós estando sujos e contaminados pelo pecado. Tu nos acolhes e nos restauras. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito por meio de ações. Perdoa os nossos pensamentos. Perdoa, Senhor, as nossas palavras que, ao invés de bendizer ao próximo, maldizem ao próximo e muitas vezes maldizem até mesmo a Ti. Perdoa-nos, ó Pai. Nós queremos ser pessoas santas, pessoas separadas para serem Tuas. Por isso nós clamamos pela Tua misericórdia mais uma vez. Transforma-nos, ó Pai, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, cada vez mais firmes na Tua palavra, crescendo em santidade, crescendo também como pessoas cristãs que testemunham o Teu amor para este mundo. Dá, Senhor, com que nós aprendamos qual é o nosso lugar nesse mundo, onde nós devemos estar como cristãos. Não nos deixes fugir da missão para a qual Tu tens nos chamado, mas nos envia para proclamar o Teu amor àqueles que estão perdidos e em sofrimento. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, que Deus crie um coração puro em nós, um coração que busca a sua vontade, que se rende aos pés de Deus, e um espírito inabalável, um espírito que não se deixa abalar pelas coisas desse mundo, mas que se firma na palavra e na promessa do nosso Deus. Todo aquele que confessa o seu pecado diante do Senhor pode receber o perdão, e esse perdão eu declaro em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento e vamos louvar ao nosso Deus cantando.
nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para. Mais uma vez para terminar. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Em espírito, em verdade, nós te convidamos, te adoramos, te adoramos. Desce aqui, Senhor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vinícius. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
em verdade te adoramos, te adoramos. E dos reis e Senhor, te entregamos nosso Rei. E dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei do céu. Bem forte. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado que nós podemos estar aqui na tua casa, nós podemos estar em comunhão, unidos pelo teu Espírito de amor, pelo teu Espírito Santo. E nesse momento, Senhor, nós queremos ouvir aquilo que tu tens para nós. Nós sabemos, Deus, que tu és maravilhoso e tu tens algo muito especial preparado para nós nessa manhã e para cada dia da nossa vida. Que o teu Espírito Santo nos permita compreender a pregação, nos permita compreender a tua vontade para a nossa vida e que assim a gente possa crescer em santidade e em amor ao próximo. Fala conosco, Senhor, e que a tua palavra nos transforme de dentro para fora. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Quem tem a sua Bíblia, convido para abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 28 ao 36. Hoje é conhecido como Domingo da Transfiguração de Jesus. E por isso nós vamos ler exatamente o texto da transfiguração de Jesus. Lucas 9, 28 ao 36. Lá diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse:
Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Durante o seu ministério, durante a sua vida, os evangelhos várias vezes vão relatar que Jesus se retirava para orar. Jesus orou muito durante o seu tempo aqui na terra. Ele sempre buscava comunhão com Deus, buscava comunhão com o seu Pai Celestial. E eu posso imaginar que Jesus, tendo vivido desde a eternidade com o Pai no céu, de repente vir a esse mundo, o deixava com saudade de Deus. E por isso ele tinha tanta vontade de orar, por isso ele tinha esse desejo de orar e ele se retirava do barulho das multidões, subia em montes onde ele tinha tranquilidade, onde ele podia estar diante de Deus e orar. E esse texto não é diferente. Jesus sobe um monte para orar e leva consigo Pedro, João e Tiago. Mas é interessante que esses 3 discípulos parece que não sentem a menor necessidade de orar. É dito que Jesus vai ao monte orar, mas dos discípulos não se diz isso. Dos discípulos se diz que eles estavam com sono. Eles estavam com sono. Não estavam no monte para orar com Jesus. Eles estavam lá meio que arrastados. O ministério de Jesus era movido pela oração. Mas nesse momento, em cima do monte, os discípulos não estão orando junto. Eles estão apenas como acompanhantes de Jesus. Eles estão lá porque Jesus chamou. Eu imagino que a intenção de Jesus era que os discípulos também orassem junto com ele. Mas isso não acontece. Pelo menos o texto não relata dessa forma. Os discípulos acompanham Jesus e eles já estão com sono, estão cansados, querendo dormir. Mas naquela ocasião acontece algo grandioso. Deus manifesta a sua glória. Jesus Cristo é transfigurado. Isso acontece porque ele se coloca diante de Deus. E Deus então revela a sua glória no rosto de Jesus, que é transfigurado, e nas suas vestes, que ficam brancas e reluzentes. E é interessante pensar que tudo isso acontece com Jesus, ali diante dos discípulos, e os discípulos, com eles não acontece absolutamente nada, porque eles não estão fazendo nada. Os discípulos apenas sentem sono. Jesus é transfigurado, a glória de Deus se manifesta em seu rosto, ele brilha, dá para ver a grandeza e o esplendor de Deus manifestos em Jesus, e os discípulos, não acontece nada. Os discípulos apenas veem tudo aquilo que está acontecendo. Veem aquele milagre acontecendo diante dos seus olhos. E então 2 outras figuras aparecem em cena. Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem. Moisés já havia morrido há muito tempo. Elias havia sido arrebatado. E eles aparecem em glória. Ou seja, de forma milagrosa, eles aparecem ali também naquela cena. E o texto diz que eles falavam a respeito da morte de Jesus.
Outra versão vai dizer que eles falam a respeito da partida de Jesus, da necessidade que Jesus tem de morrer por toda a humanidade. Por muito tempo eu não entendia esse texto, o que está acontecendo aqui, mas eu passei a entender ele um pouco melhor. Qual é o significado de Moisés e Elias nesse momento? Por que esses dois personagens do Antigo Testamento aparecem ao lado de Jesus? Acontece que na época de Jesus só existia o Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus lia era basicamente o Antigo Testamento. A Bíblia que os discípulos conheciam era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele é formado principalmente por 3 partes, de acordo com como os judeus o dividem, que é a lei, os profetas e os escritos de sabedoria. A lei, os profetas e os escritos. A lei, no Antigo Testamento, ela está naquilo que a gente chama de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse Pentateuco são conhecidos como os livros da lei. E a lei, a tradição da lei do Antigo Testamento, ela remete a Moisés. Porque Moisés é aquele homem que subiu no Monte Sinai e recebeu a lei de Deus. Então, Moisés é o representante da lei de Deus. E Elias é o profeta, assim considerado pela tradição bíblica como o principal profeta do Antigo Testamento. Toda a tradição profética remete a Elias. Elias é o principal representante dos profetas. Então, quando Jesus está ali naquele monte com Moisés e Elias, toda a lei e os profetas estão sendo representados. Toda a Bíblia da época está sendo representada, o Antigo Testamento está sendo representado por meio daquelas 2 pessoas. E o que esse texto está dizendo é que Moisés e Elias, a lei e os profetas, apontam para Cristo. No evento da transfiguração, a gente percebe que o plano de Deus já vem desde lá de Moisés. Desde Moisés, Deus havia escrito, planejado algo para nós, por meio de Jesus, como aquele que iria morrer em nosso lugar, iria morrer pelos nossos pecados. Deus tinha um plano para a humanidade, e este plano culminava no sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A lei e os profetas prepararam o caminho para Cristo. E agora Moisés e Elias conversam com Jesus a respeito de ele ter que morrer em Jerusalém. Não sei se vocês conseguem entender a profundidade e a importância desse evento da transfiguração. Basicamente, nesse evento, toda a tradição judaica é colocada como apontando para Cristo. Desde lá de Moisés, libertando o povo do Egito, os mandamentos de Deus no Monte Sinai, toda a tradição profética, que passa por todos os grandes profetas do Antigo Testamento, todos eles apontam para Cristo. Não são um fim em si mesmo, mas Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Aquele momento que Jesus está com Moisés e Elias é um momento de glória. Jesus está transfigurado com vestes brilhantes, reluzentes. Moisés e Elias aparecem em glória. É um momento de muita glória. Um momento realmente com grande valor espiritual. Mas sobre o que eles estão conversando?
no meio de um momento de glória. Naquele momento de glória, eles estão conversando sobre a cruz. A cruz é o contrário de glória. Cruz é sofrimento. Cruz é martírio. Cruz é morte. É humilhação. Aquele momento de glória, eles estão conversando sobre a humilhação que Jesus vai ter que sofrer na cruz. Então Moisés e Elias começam a ir embora. Chegou a hora de eles partirem. E o Pedro, então, ele mesmo com sono, ele dá uma proposta, porque ele estava gostando daquele momento de glória. Tanto é que ele diz: bom é estarmos aqui. Pedro não quer que aquele momento termine. Então ele se dispõe a fazer 3 tendas. Ele propõe fazer uma tenda para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Mas se a gente analisar um pouquinho essa proposta de Pedro, a gente vai encontrar diversos problemas nela. E por isso que a Bíblia diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. Vamos entender então um pouquinho melhor quais são os problemas que a proposta de Pedro apresenta. Em primeiro lugar, Pedro nivela Jesus a Moisés e Elias. Ele coloca Jesus no mesmo nível que Moisés e Elias. Moisés e Elias eram grandes homens do passado. Eles eram admirados por todos os judeus, pessoas muito importantes. E eu imagino que, de certa forma, os discípulos ficam felizes em ver esses grandes homens do passado apoiando o seu mestre Jesus. Então, tenta imaginar assim: Pedro e os discípulos nasceram judeus. Eles ouviam as histórias de Moisés e Elias desde criança. Moisés e Elias eram lendas quase, lendas da fé. Homens importantes, homens exemplares para eles. E de repente Moisés e Elias estão ali ao lado de Jesus, o seu mestre. Então eles devem ter ficado muito felizes por ver Moisés e Elias. Mas eles erram, Pedro principalmente, porque ele não percebeu que Jesus é superior a Moisés e Elias. Jesus é mais importante do que os dois. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus que entra nesse mundo. Jesus não é apenas um grande homem. Moisés e Elias eram grandes exemplos de fé, grandes exemplos de temor a Deus e serviço. Mas Jesus não é apenas isso. Jesus é o próprio Deus. O Deus Filho que veio para cumprir a lei e os profetas. E não se igualar à lei e os profetas. Então, Pedro está bem errado ao oferecer uma tenda para cada um, como se eles fossem iguais. Jesus é o principal dos 3, Jesus é o mais importante. Ele é muito superior a Moisés e Elias. E Pedro não tinha entendido isso. Pedro acha que Jesus, Moisés e Elias são todos iguais. Não é. Apenas um ia morrer pelos pecados de Pedro e pelos pecados de toda a humanidade. Então o próprio Deus envolve todos que estão ali em uma nuvem e Deus fala: este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Com essas palavras, o próprio Deus está corrigindo Pedro, mostrando que Jesus é o seu filho, mostrando que Jesus é muito superior a Moisés e Elias e que ele deve ser ouvido. Em segundo lugar, é um problema muito grande que os discípulos querem ficar no monte. Bom é estarmos aqui. Qual é o problema de querer ficar no monte?
O problema é que Jesus tem uma missão a cumprir. Jesus não veio para ficar no monte. Jesus não veio para ficar num momento de glória. Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava indo em direção ao sofrimento. E os discípulos, mas está tão bom aqui, Jesus. Vamos ficar por aqui mesmo. Tu aí, Moisés, Elias, que momento glorioso, que momento espetacular. Eles estão extasiados. Quase como dizer para Jesus, Jesus, não precisa ir para a cruz, não. Vamos ficar aqui. Eu ouso dizer que os discípulos experimentaram um pouquinho do céu naquele momento e quiseram ficar por lá mesmo. E eles ignoraram o fato de que Jesus desceu do céu. Jesus veio para a terra para morrer por os nossos pecados. Então eles experimentam um pouquinho do céu e não querem deixar, não querem largar. Querem ficar ali mesmo, esquecer todo o resto do mundo, esquecer a missão de Jesus, esquecer o motivo de Jesus os ter chamado. Os discípulos querem a glória de Deus e não querem a cruz. A verdadeira espiritualidade cristã conduz até a cruz de Jesus Cristo. Toda espiritualidade, toda fé que desvia o foco da cruz é doente. Infelizmente, hoje em dia, nós temos muitas igrejas que falam da glória de Deus, mas que não falam da cruz. Falam sobre prosperidade, falam sobre curas, falam sobre milagres, mas não falam da coisa mais central da fé cristã, a cruz de Jesus Cristo. E esse tipo de teologia é um engano, porque ela manipula a palavra de Deus para falar apenas aquilo que agrada os ouvidos humanos, apenas aquilo que é bom de ouvir, não aquilo que nós precisamos ouvir. Um terceiro problema na fala de Pedro é que Deus nos chama para um ministério. Deus tem um chamado para a sua igreja. E esse chamado para a igreja não é subir um monte para ficar orando. O chamado que Deus tem para a igreja é ir para o vale, é ir lá para baixo, aonde está o sofrimento, aonde está os problemas do ser humano. É muito bom como cristãos nós nos encontrarmos na igreja, junto com outros cristãos. É muito bom estarmos aqui louvando a Deus. Mas não adianta vir ao culto se a gente não ouve a missão que Deus tem para nós, que é sair do culto e ir. Deus não quer que a gente fique apenas no culto. Deus quer nos ver indo aos lugares onde existe dor e sofrimento, onde existe dor e opressão. Deus quer os seus discípulos, Deus quer a nós nos hospitais, nos lares de idosos, nas ruas, nos becos. Deus nos envia para os lugares de sofrimento e de dor. Ele nos envia para as multidões que sofrem, para os empobrecidos e desesperados, para aqueles que estão encarcerados nas prisões. Muitas vezes nós cristãos buscamos um cristianismo confortável, uma espiritualidade de fuga, viver a nossa fé fugindo dos problemas do mundo, fugindo das dores do mundo, só confortávelzinho, nos alimentando da palavra de Deus e engordando sem fazer nada. É isso que o Pedro quer. Ele quer ficar lá no monte, no momento de glória, no momento de louvor, no momento de êxtase espiritual. Ele não quer descer do monte para anunciar o evangelho para as pessoas sofrendo. Ele não quer descer do monte
encaminhar em direção à cruz. E nisso ele peca. E nós muitas vezes como igreja pecamos nisso também. Nós só queremos a glória. E nós nos esquecemos da cruz. Nós nos esquecemos de que nós somos chamados para ir para o vale. O monte é muito bom. E de vez em quando Deus nos dá a graça de podermos subir ao monte. Deus nos dá a graça de nos reunirmos em culto, para fortalecer a nossa fé. Mas o nosso objetivo não é ficar no monte. Nosso objetivo é descer do monte fortalecidos e ir ao vale, e ir aos lugares onde Deus nos envia. Por isso é tão problemático Pedro querer ficar lá. Bom é estarmos aqui, mas Deus nos envia para um outro lugar. E nós devemos ouvir este envio de Deus e obedecê-lo. Amém. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Deus eterno, Tu és tão maravilhoso que a Tua glória chega a transfigurar o rosto de Jesus. E os discípulos puderam ver este milagre. Obrigado, ó Senhor, pelas grandes coisas que Tu tens feito. Obrigado pela Tua obra em nossas vidas. Senhor, nos ensina a subir um monte e buscar a Tua presença, mas depois disso descer para o vale e ir em direção aos necessitados, ir em direção ao sofrimento do mundo e carregar a cruz que Tu nos chamas a carregar. Deus eterno, obrigado que em Jesus Cristo nós temos o cumprimento da lei e dos profetas. Em Jesus Cristo tudo é feito para que nós recebamos a salvação. Não falta mais nada. Para a Tua honra e Tua glória, Jesus morreu e ressuscitou. E nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, Senhor, nós Te rendemos graças e louvor. Ensina-nos, ó Pai, a Te servir, aonde quer que Tu nos envies. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem e nos fortaleçam. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um convite para fazer para você. Hoje é domingo, nós estamos no feriadão do Carnaval. E por tradição, nesse feriadão é o Encontrão de Ivoti. Mas não estamos no Encontrão de Ivoti neste momento. Em virtude da pandemia, nesse ano o Encontrão ele vai acontecer nos dias 2 e 3 de abril. Então temos o convite Encontrão Regional 2022, 2 e 3 de abril na Comunidade Evangélica Trindade, em Ivoti. O tema do Encontrão é Marcas do Espírito Santo. Vida de louvor, gratidão e serviço. Se você tem o desejo de participar do Encontrão, de estar em comunhão, de ouvir a palavra de Deus, de ir neste evento tão especial, as inscrições este ano elas são feitas de forma online. Tem um link que será compartilhado que você pode acessar e fazer a sua inscrição pelo computador ou pelo celular. O palestrante do Encontrão deste ano será o pastor Renato Rasch, palestrante principal do Encontrão. Pelo WhatsApp da comunidade, nós vamos então estar compartilhando o link da inscrição. Nos dias 2 e 3 não haverá programação aqui na comunidade, exatamente para incentivar a todos a participarem do Encontrão lá em Ivoti. Em virtude da pandemia, neste ano não haverá acampamento e nem hospedagem em Ivoti. Então, quem desejar ficar em Ivoti, terão alguns hotéis que estarão disponíveis para hospedagem, ou então nós retornamos para os nossos lares no sábado à noite e voltamos para Ivoti no domingo de manhã.
Eu acho que é o que a maioria vai acabar fazendo, né? O valor da inscrição, ele não está incluso a alimentação. A alimentação vai ser à parte, mas vão ter alguns food trucks e alguns restaurantes que serão indicados para quem desejar participar. E se você não quer ir até Ivoti, este ano o encontrão ele será híbrido. Você poderá assistir da sua casa, pela internet. Mas para quem assiste pela internet, também existe uma taxa de inscrição para abrir o link. Obviamente que se você está em 5 pessoas na sua casa, você não precisa de 5 inscrições para abrir o link, só precisa de uma. Mas se você então não tem a disponibilidade de ir até Ivoti, mas quer acompanhar um encontrão do conforto da sua casa, da segurança da sua casa, em virtude da pandemia, esse ano ele será também transmitido pela internet. O link da inscrição é o mesmo, que será enviado pelo WhatsApp. Se você não recebeu o link, pode também pedir para mandar uma mensagem para o WhatsApp da comunidade e solicitar esse link. E falando em encontrão, as ofertas do culto de hoje também se destinam ao evento. O movimento Encontrão, o Encontrão regional, ele tem gastos muito altos, principalmente este ano em virtude da transmissão. Então, a oferta do culto de hoje se destina a esse evento, a oferta destinada do cestinho. Se você gostaria de contribuir com a comunidade, então é na igrejinha que você deposita o seu dinheiro. E nós vamos fazer a oferta na próxima música, que nós vamos cantar também agora. Que Deus abençoe dádivas e também doadores.
Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. E ao teu nome eu em tua clamarei. presença. e ao teu nome. Nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu pergunto se nós temos alguém que nos visita nessa manhã, alguém que vem pela primeira vez ao nosso culto, que nunca havia vindo antes. Temos alguém? Lá atrás, uma pessoa. Ayrton vai levar o microfone lá. Qual é o seu nome? É Maitê. Mailene. Maitê. Maitê. Isso. Muito bem-vinda, Maitê. Meu nome é Mariana. 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 Sejam muito bem-vindas vocês duas, que Deus abençoe muito. Que bom que podem estar aqui no nosso culto. Sintam-se acolhidas. E temos culto todo domingo às 8h30. Se sentirem à vontade e quiserem vir, as portas estarão abertas. Mais alguém nos visita? Não? E aniversariantes na semana que passou? Temos alguém que completou mais um ano de vida? Ou um casal com mais um ano de aniversário de casamento? Não? Não temos ninguém? Então tá bom. Vamos ter um momento de avisos também. Kleber vai nos conduzir. Bom dia a todos que estão presentes, aqueles que nos assistem pelo YouTube. Os avisos são os seguintes: nós lembramos os cuidados para a prevenção do Covid, como o uso de máscara durante todo o culto, manter a distância de 1 metro para pessoas que não moram na mesma casa, disponível álcool gel. Com relação a isso, os decretos municipais, eles nos autorizam somente o consumo e o compartilhar da Santa Ceia. Por isso, se você tem sede, se você durante o culto quiser tomar uma água, nós orientamos para que tragam a sua garrafinha de água para ter seu uso individual. Agradecemos a compreensão para o momento. Secretaria. Amanhã, segunda-feira, e dia 28, e terça-feira, dia 1º, a secretaria estará fechada, portanto, não haverá atendimento. Missão Santos Dumont. É com muita alegria, para a honra e glória do Senhor, somente para Ele, que nós retomaremos os cultos no local, no próximo domingo, dia 6 de março, às 10 horas. E se você conhece alguém que sabe tocar ou cantar, e se dispõe a ajudar no louvor, pode procurar ao Tito ou a mim. Diante desse trabalho,
nós também, como cristãos, somos desafiados a compartilhar e dividir um pouquinho o tempo do pastor, que com isso não poderá ficar na saída dos cultos aqui, pois ele vai se deslocar para o culto lá no Santos Dumont. Dividir e compartilhar é a marca do cristão. Nós somos desafiados a compartilhar, inclusive, o nosso líder espiritual lá no Santos Dumont. Diaconia. O retorno na quarta-feira, dia 2 de março, às 14 horas. E a diaconia está com um trabalho de confecção de cucas ao valor de R$10. Com esse valor arrecadado, será auxiliado para melhorias no Santos Dumont. Os próximos cultos, então, serão no dia 6 de março, às 8h30, aqui na Charlau, às 10 horas no Santos Dumont e às 19h30 no Jardim Luciana. Todos são convidados para participar. O Coral Trindade, o retorno dele, dos ensaios, será na próxima quinta-feira, dia 3 de março, às 19h30. Se você tem o propósito de evangelizar por meio do canto, indo a orfanatos, asilos, venha falar com o seu Arlindo Becker e participe do coral. Culto infantil. Um aviso especial aos pais, padrinhos, avós, tios, tias. No próximo sábado, dia 5 de março, às 15 horas, retornam as atividades do culto infantil. Tragam suas crianças para participar. Esses são os avisos para este domingo. Nós agradecemos de antemão aqueles que têm se sentido chamados por Deus para contribuir com as melhorias, seja no ponto de vista patrimonial, lá no Templo do Santos Dumont, seja no Templo do Jardim Luciana, como também nos trabalhos que têm acontecido no Jardim Luciana e que se tem a expectativa de se desenvolver esse ano também no Santos Dumont. Que Deus abençoe a cada um com seus dons, talentos e a disposição em servir. Obrigado. Me desculpe, eu já ia me esquecendo. São muitos avisos, né, Valnei? Também preciso ler um edital de convocação para uma Assembleia Geral. Na qualidade de presidente da Comunidade Evangélica Charlau, em conformidade com o artigo 18, parágrafo 1º do Estatuto, convoco a comunidade para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 13 de março, após o culto das 8h30, no Templo da Comunidade Evangélica Charlau, com a seguinte ordem do dia: abertura, composição de mesa, prestação de contas de 2021, previsão orçamentária para este ano de 2022, diversos e encerramento. Muito importante a participação das pessoas, membros da comunidade, inscritos nas assembleias. É nas assembleias que nós explicamos o direcionamento, o que o presbitério tem trabalhado como liderança, num conjunto com o pastor, dentro da comunidade dos pontos de pregação. Então, participe. Esse é o nosso pedido, até, de certa maneira, um apelo. Nós, por estatuto, nós precisamos prestar contas, e é um direito de cada membro fazer parte, participar deste momento também. Muito obrigado, um bom domingo. Obrigado, Kleber. Vamos ter também agora um momento de oração. Nesse momento de oração, um pedido especial surge nessa semana que passou, que é a situação de guerra que o nosso mundo tem vivido, né? A Rússia invadindo a Ucrânia. Então nós queremos orar por isso nesse culto, e também fica um motivo para nós levarmos para os nossos lares e orarmos nas nossas casas também por essa situação, pedindo a Deus para que os ataques cessem, para que aquelas pessoas possam encontrar abrigo e refúgio,
para que a paz também volte para a Ucrânia. Convido a nos colocarmos de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Deus eterno, nós te rendemos graças e louvor porque podemos estar aqui neste momento de culto. Obrigado, Senhor, que tu nos chamaste para cá, esse momento onde nós podemos estar na tua presença e ver também a tua glória resplandecer. Mas, Deus, nós também devemos olhar agora para o mundo que nos cerca, porque depois do monte tu também nos envias para o lugar de vale, para o lugar onde existe sofrimento nesse mundo. E por isso, de forma especial, nós queremos orar pela situação da Ucrânia. Ó Deus, essa semana o mundo entrou em guerra e nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos as intenções, nós não sabemos até que ponto vai esta guerra, o tamanho, as proporções que ela vai chegar. Mas nós pedimos a Deus que tu tenha misericórdia. Nós intercedemos por um cessar-fogo. Tu és o Deus da paz e tu podes mover corações e tocar corações para que haja este cessar-fogo, para que os ataques parem de acontecer. Ó Deus, que aquelas pessoas atingidas, pessoas que perderam seus lares, pessoas que estão com medo, que estão fugindo, possam encontrar abrigo e proteção. Não permita, Senhor, que mais vidas sejam perdidas por causa dessa humanidade perdida, por causa desse sentimento de ódio que muitas vezes brota no coração dos seres humanos. Permita, ó Deus, que o mundo se mobilize em favor da paz e que a paz volte a reinar na Ucrânia, Senhor. Que os líderes russos possam recuar e respeitar também a soberania da Ucrânia e permitir um cessar-fogo para que aquele país possa voltar à normalidade e não ter mais conflito. Nós sabemos que guerra é uma situação muito difícil. Nós não conseguimos imaginar o quão difícil é viver em guerra. Por isso, Senhor, pedimos pela tua misericórdia. Ó Deus, também pedimos por aquelas pessoas que sofrem, pessoas que estão doentes, lutando pela vida, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, muitas vezes desesperadas, desamparadas, desenganadas. Que tu estejas dando força e que a tua paz chegue aos corações dessas pessoas. Ó Pai amado, tanta gente aguarda por um tratamento digno, por uma cirurgia, por um diagnóstico, por um exame, e muitas ficam meses, talvez até anos nas filas, e muitas vezes só recebem aquilo que precisam quando é tarde demais. Faça com que os profissionais envolvidos na saúde possam buscar dar o seu melhor para que as vidas sejam salvas e o sofrimento das pessoas seja amenizado. Ó Deus, cure aquelas pessoas que estão doentes, dê paz àqueles que estão em sofrimento. Lembramos de forma especial das pessoas que estão na miséria, tanta gente que mendiga o pão de cada dia. Tem misericórdia, Senhor. Também das famílias enlutadas que carecem do teu consolo em meio à perda. Senhor, nós intercedemos pela tua igreja neste mundo, que a tua igreja possa ser sal e luz, possa causar uma transformação onde ela está. Tantos países do mundo ainda não conhecem o teu evangelho. Nós pedimos que tu envies o teu Espírito Santo para causar uma transformação lá onde o evangelho ainda não chegou, para que o evangelho possa ser acolhido e possa mudar vidas, transformar realidades, salvar pessoas. Pedimos de forma especial por essa comunidade, pela comunidade evangélica Charlau, que
Tu continues abençoando, motivando as lideranças, as pessoas envolvidas, nos fortalecendo a fé, a esperança e o amor. Que possamos viver contigo, ó Deus, como comunidade. Também os pontos de pregação no Jardim Luciana e no Santos Dumont, que Tu use esses pontos de pregação conforme o Teu querer. Assim, ó Pai, tudo que está no nosso coração, nós rendemos aos Teus pés, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar ainda uma última música. Você pode ficar à vontade, se deseja sentar ou ficar em pé. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Antes de eu nascer, escolhido fui, o Teu nome me chamou. De novo nasci em Sua família, que somos nós. O Seu sangue me comprou lá naquela cruz. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Abre o mar, pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho. Você pode cantar. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou e pode te alcançar. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, diga isso. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Para terminar, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Cristo vive em nós. Eu sou filho de Deus. Vamos receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz e na graça do nosso Deus, servir a Ele com alegria. Tenham todos um bom domingo e uma abençoada semana.